Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, mas antes, dá uma olhadinha na vinheta dos nossos patrocinadores. Para você que está acompanhando o Café in Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E para bater esse papo com a gente, ele que vocês estão extremamente acostumados para compor essa mesa comigo, seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Prado. Olá, gente. Um prazer enorme estar aqui de volta e vamos falar de um tema bem legal hoje, que vocês vão ver a nossa convidada aqui, que vocês vão gostar bastante. Eu acho que hoje a gente está num formato inédito nesse canal. A gente nunca trouxe uma paciente para compartilhar a sua história, a sua jornada com a gente. Então eu acho que vai ser muito especial para todo mundo. É mesmo, a primeira vez que a gente tem uma paciente, tem razão. Exatamente. Então seja muito bem-vinda, Karina Steiger. A gente está muito feliz de ter você aqui. Seja muito bem-vinda ao Café in Vitro. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui como primeira ex-tentante, né? Exatamente. Está estreando esse formato aqui no Café in Vitro. Que coisa boa. Vamos ter um momento de troca aí, então. Exatamente. Cá, antes da gente eu acho que jogar o ouro, né, sobre o seu tratamento, eu queria saber um pouquinho sobre você. Conta pra gente um pouquinho sobre você. Me conta como a reprodução assistida chegou na sua vida. Eu sou uma mãe por óvulos doados, né? Depois de 4 anos, consegui trazer o meu sonho para a nossa realidade. E a reprodução assistida, ela chegou na minha vida e na do Pedro, em 2014. Nós caímos de paraquedas, eu digo assim, no cenário da reprodução humana, porque a gente era um casal, né? Que estávamos há 5 anos juntos e não estávamos pensando em ter filhos nos 5 primeiros anos de relacionamento, e com 40 anos eu resolvi ser mãe. Eu e o Pedro despertou o interesse de uma forma avassaladora, mas tardia. A única coisa que não nos avisaram é que a gente ia passar por uma trajetória bem difícil, bem silenciosa, no qual a gente viveu assim por 4 anos com uma escassez absurda de informação, porque de 2014 a 2018 a gente não tinha hoje podcasts, nós não tínhamos webinars, lives, e era um cenário completamente diferente. Então, a minha jornada por 4 anos foi muito escassa de informação, silenciosa, como eu falei, e isso dificultou bastante todo o processo, porque a gente só tinha o Google como amigos, né? A minha psicóloga, graças a Deus, era a minha rede de apoio. Um bom médico da reprodução assistida, né? Uma boa relação entre médico e paciente, no qual eu tive a melhor experiência do paciente, mesmo sem os meus positivos com ovos próprios, né? Então, tudo isso numa época assim completamente diferente do que é atual, no qual eu vivi uma montanha-russa de sentimentos nunca vividos anteriormente, nunca. A gente não faz ideia até ser tentante, né? Até passar por todo o processo, do que significa isso emocionalmente, financeiramente, né? Então foi uma caminhada e tanta, mas com certeza olho para trás hoje e penso, tudo valeu a pena. Mas entrei, como eu falei anteriormente, de paraquedas, numa época que realmente eu não tinha informação e também nem com quem conversar. Eu não tinha com quem dissesse assim, eu também sou mamãe por óvulos doados, ou mesmo com FIV por óvulos próprios. Eu sei o que é esse sentimento, essa montanha-russa de sentimentos. Vamos trocar uma ideia. Então, faltou essa rede de apoio que hoje, graças ao Nós Tentantes, que é a nossa rede de apoio, a gente possibilita essa partilha, né? Que legal isso tudo, Karina. Porque tudo isso que você está contando, a gente vê na prática, no dia a dia, e tem realmente sido uma mudança enorme que as redes sociais trouxeram, mas eu acho que não é só a rede social em si. É a postura de pessoas como você, que resolveram mostrar a história, abrir bastante do que foi o seu tratamento, a sua jornada,
Porque ainda é um tratamento muito cercado de tabus, seja com óvulos próprios e ainda mais com óvulos doados. A gente vê tanta dificuldade, as pacientes têm tanta dificuldade de contar que estão passando pelo tratamento, e a gente sabe o quanto que é difícil viver isso tudo sozinha, no anonimato, e às vezes se apegar a informações que a gente nem sabe se são de fonte segura. E quando passa por ovodoação, então, é tão raro alguém ter essa abertura que você tem, essa maneira tão solta e leve de contar tudo o que aconteceu, porque isso ajuda tanto quem ainda está naquela fase de tentante, que é a parte da jornada que você já ultrapassou, você já chegou na fase de conquistante, você já conquistou. Então, queria te dar os parabéns, antes de tudo, porque realmente pessoas como você fazem muita diferença para quem ainda está um pouco atrás de você nessa jornada. Eu costumo falar rapidamente assim que a gente não faz ideia que um dia a gente vai ter o diagnóstico de infertilidade, porque a maioria das pessoas acham que, como eu, né, ia parar de tomar a pílula e ia, consequentemente, engravidar. Só que isso não acontece com 17,5% da população mundial. 1 a cada 6 pessoas no mundo é infértil. Então, eu entrei na estatística, né, mesmo que de paraquedas eu entrei, e a gente tem que reescrever uma nova história, um novo capítulo e se reinventar. E isso não é fácil, né? Não é fácil exatamente pelo fato de ter muito preconceito, ser um mundo ainda muito diferente, né? Digamos assim, as pessoas ainda não sabem como funciona a reprodução assistida, nós não sabemos assim. Hoje a gente está falando de preservação da fertilidade, hoje a gente está falando de óvulos doados, mas a maioria das pessoas ainda não tem essa informação. E informação é um divisor de águas. Essa informação a gente se apropria e toma as melhores decisões. E a aceitação vem do esclarecimento. E fala pra mim uma coisinha, deixa eu roubar um pouquinho o papel da Amanda aqui de host, porque realmente eu fico muito contente quando eu vejo iniciativas como a sua. Da onde que despertou a sua ideia de deixar de ser paciente, né, de ser uma ex-tentante, e de criar essa comunidade? De onde surgiu essa ideia de, vou fazer uma comunidade, e como é que você organizou essa comunidade? O que tem de característica que você vê que é especial no trabalho que você faz hoje? Conta pra gente aí um pouquinho. Porque eu vim de uma trajetória de 4 anos, né? Como eu falei, muito escassa de informação. Então, quando a gente recebeu o primeiro negativo, foi difícil, foi muito, muito dolorido, mas eu fui para a segunda tentativa muito otimista. Quando a gente recebeu o segundo negativo com óvulos próprios, o meu mundo desabou. Né? Meu mundo desabou, a gente não tinha tanta condição financeira, então a gente estava preocupados com a barreira financeira e também com a psicológica, emocional. Meu casamento, a gente já estava assim, debilitados, né? Porque a gente fica muito abalada, principalmente a mulher. Então, se sente menos valia, deixa de lado a carreira, e tudo se torna cada vez mais difícil, e resgatar aquela Karina é mais complicado. Então, passou-se aí anos e a gente foi, né, tentando fazer com que essa situação tivesse um final feliz. Mas o que aconteceu? Eu fiz 2 FIVs com óvulos próprios, sem sucesso. No meio do caminho, falando um pouco da minha trajetória, eu tive ainda uma tentativa sem sucesso, porque eu não aceitei bem a medicação. Então, na verdade, foram 3 tentativas antes do óvulo ser doado. E é um investimento muito grande, né? O emocional e o financeiro. Então, tudo foi muito difícil, né? Foram tempos muito difíceis, assim. Quando eu cheguei a conversar com o meu médico e ele nos indicou a ovorecepção, foi com olhos de gratidão que eu recebi essa notícia, porque com 44 anos eu ainda podia gerar o meu filho, né? Tempos atrás a gente não ia ter essa possibilidade, então eu vi um leque se abrir. Eu vi que com meus próprios óvulos eu tinha menos de 5% de chance para 65% através de um óvulo jovem. Então eu disse sim à ovorecepção com olhos de gratidão, né? Pensei no DNA, sim, a gente tem que viver esse luto, a gente tem que elaborar isso dentro do nosso coração e ver se essa forma de parentalidade faz sentido para o casal,
né? E tudo isso foi vivido de forma silenciosa, né? Sem apoio, sem rede. Então, quando eu fui para Valência, porque o meu médico falou que naquela época, em 2017, a gente não tinha bancos de óvulos no Brasil, a gente não tinha importações de óvulos da Argentina, a gente não tinha financiamento para a FIV, que hoje nós temos essas possibilidades. Eu disse, bom, como é que a gente vai fazer para ir para a Espanha se a gente já está vindo de 4 anos e já estamos completamente com o nosso financeiro abalado, né? E outras coisas, tudo abalado, né? Eu estava muito angustiada, nervosa, ansiosa, tive que fazer uma série de tratamentos complementares para ver se eu resgatava aquela Karina que já não existia mais, que estava lá embaixo, que não sabia mais como se reerguer. Então, eu fiz shiatsu, acupuntura, para ver se eu conseguia me levantar, né? Então, tudo foi tão difícil naquela época que quando o meu médico falou da ovorrecepção, é como eu falei, eu disse sim, porque eu enxerguei uma possibilidade real de trazer o meu filho para casa saudável. E de uma forma mais rápida, né? Porque talvez eu não ia conseguir com meus próprios óvulos. Eu já tinha feito uma transferência e tinha inserido 4 blastocistos, que é o melhor estágio do embrião, morfologicamente falando, sem biópsia embrionária, mas 4 embriões na primeira tentativa e 3 embriões na segunda tentativa. E não tinha conseguido positivo. Então, o meu médico foi muito transparente e disse, Karina, vamos agora mudar o protocolo e eu vou te apresentar essa forma de gerar amor, que é a ovorrecepção. Então, eu fui para casa, me acostumei com a ideia, fui estudar, né? E aí, a gente, depois de uma semana, estávamos realmente muito felizes com essa possibilidade de eu gerar o meu filho com uma idade avançada, né? No qual as minhas chances iam, assim, para 65%. Então, quando eu fui para Valência, foi porque lá tinha um banco de óvulo muito grande, né? Mundialmente conhecido, e na minha clínica tinha 2 anos de espera para talvez conseguir uma doadora compatível fenotipicamente ou não. Mas isso eu ia esperar 2 anos, com 45 anos eu ia talvez conseguir uma doadora na minha Não clínica. dava para esperar tanto tempo assim. Não dava para esperar. Foi aí que Admito. a gente foi para a Espanha. Mas eu tive um problema muito sério financeiro, que a gente não tinha o valor total de ir para a Espanha. Então nós somos o primeiro casal a falar de ovorrecepção no Brasil, porque o meu marido é ator e me fez uma proposta indecente na madrugada. Lá em setembro, perto do meu aniversário, ele me chamou e perguntou se estava tudo certo para mim falar nisso, sobre esse assunto, né? Sobre essa possibilidade de pedir para nossos amigos e para todo mundo que conhecesse a gente apoio financeiro para ir para a Espanha. E eu, na época, não entendi muito bem. Na ocasião, às 4 da manhã, eu disse, Pedro, eu não estou entendendo o que tu está querendo, mas amanhã a gente conversa. 7 da manhã, fomos tomar café e, resumidamente, eu disse, Pedro, o que tu estava falando na madrugada? E ele disse, sim, pedir ajuda financeira para todo mundo que nos conhece ou quem vai se identificar com a nossa situação e vai nos ajudar financeiramente para ir para a Espanha, porque a gente só tem um pedaço do tratamento e era um investimento mais alto em euro. Tá tudo certo para você? Tu não tem vergonha de se expor? Eu falei, Pedro, eu não tenho vergonha e não vou medir esforços para buscar esse bebê para nós. Então, a gente vai fazer sim esse vídeo. Eu não sei nem o que a gente vai falar, mas a gente vai falar com coração. Então, nós fizemos um vídeo onde a gente pediu, né, apoio financeiro para todo mundo que escutasse aquele vídeo, nos conhecendo ou não. Então, nós fomos esse casal pioneiro, né, em além de pedir ajuda financeira, falarmos de óvulos doados e dizer sim. O embrião, né? O embrião, usando trocadilho aí, foi o embrião da comunidade que você tem hoje. Exatamente. Exatamente. Então, nós conquistamos 218 titios de alma do Henrico, né? Numa época onde, além de pedir dinheiro para as pessoas que nunca me viram na vida, eu tinha que explicar para essas pessoas que era para ser receptora de um óvulo de uma pessoa anônima na Espanha. Abrir né? toda sua intimidade, assim, caso, né? No caso, era uma coisa surreal, assim, né? Eu me lembro que, meu Deus, foram 3 meses que a gente construiu essa rede de amor,
E esse vídeo parou no Fantástico e ele veio para Porto Alegre, a produção do Fantástico, porque eles estavam no meio de uma série, no qual o nome era Fertilidade, e não tinham como gravar a ovorecepção, porque ninguém falava que sim, sou mamãe receptora. Todo mundo falava que não era mamãe receptora, né? Mesmo quem fosse. Então, a forma natural, como a gente estava conversando sobre ser mamãe e papais por óvulos doados, a forma orgânica e verdadeira que a gente abriu nosso coração e a nossa casa para pedir esse apoio financeiro, chamou atenção e eles vieram para Porto Alegre, fizemos a nossa participação na nossa série e, para nossa surpresa, eles foram conosco para a Espanha. Então, nós temos na íntegra toda a nossa história do nosso filho, que para mim e para o Pedro é a história mais linda do mundo, né? Então, a gente tem tudo gravado até o dia da transferência. E quando nós voltamos grávidos, eu tive muita vontade, respondendo a tua pergunta, um pouco eu falei da trajetória, né? Mas assim, para entender o porquê que surgiu o Nós Tentantes, eu tinha que falar um pouco da nossa trajetória. E aí surgiu a vontade e a necessidade interna de a gente ajudar os casais a não passarem por todo esse processo de forma tão sozinhos, tão solitários mesmo. E o meu filho já tinha 11 meses quando a gente fez o primeiro evento presencial aqui em Porto Alegre para 40 casais, né? Dizendo, venham que a gente vai falar sobre gerar amor. Foi aí que nasceu a nossa frase que a gente usa, né? A gente acredita em todas as formas de gerar amor, que são os tratamentos. Então, a ovodoação foi a nossa história, a nossa receitinha do nosso bolo, né? Mas a gente gosta muito de, nós tentantes, entrar em todas as formas de gerar amor. E o nosso primeiro presencial foi em 2019, de forma totalmente despretensiosa. A gente fez assim, com coração, né? Com alma, e foi um sucesso o nosso evento. Nossa, foi lindo. Foi com a nossa clínica aqui de Porto Alegre. O meu médico da Espanha veio, né, porque estava no Congresso Brasileiro em Curitiba, e a gente fez um evento lindo. Quando a gente começou a fazer eventos assim, começou a pandemia, né? E aí a gente transformou isso tudo em online. E foi na pandemia, Amanda e doutor, que a gente começou realmente a crescer a nossa rede de apoio, né? Muitas pessoas começaram a nos procurar, me procurar, porque tinha acabado de acontecer no Fantástico, né? E o nosso positivo foi em rede nacional, junto com todo o Brasil, a gente recebeu esse positivo do meu médico. Nossa, que Muita legal. gente para comemorar, né? Foi uma loucura, uma adrenalina absurda, assim. E ali a gente começou a ser referência da ovodoação, né? Como a voz da ovodoação, o casal da ovodoação, enfim, no Brasil. E ali a gente começou a ser muito procurado, e a gente começou a fazer muitas lives. O nosso podcast de 100 episódios começou na pandemia, em 2020. A gente começou a fazer webinars com as clínicas de todo o Brasil, os especialistas, e a gente começou a fazer isso de uma forma ainda despretensiosa, porque eu tinha a minha profissão, que sempre fui estilista, fui da moda, e o Pedro é ator. Mas cada vez mais pessoas nos procurando, e a gente sendo essa voz entre as famílias tentantes e as clínicas e os bancos de óvulos e de sêmen. E quando a gente viu, essa rede de amor começou a crescer, e a gente fez o Ninho Solidário, que é o nosso braço social. Desde 2020 a gente dá uma fertilização in vitro gratuita, 100% completa. Que legal. Nossa, parabéns. Com os novos parceiros que a gente tem de clínicas e bancos de óvulos e de sêmen. E tudo isso começou em 2020 e foi indo. E aí em 2022 a gente resolveu, depois de 2 temporadas de podcast, depois de 3 fertilizações, uma por ano gratuita, depois de uma série de webinars, uma série de tudo que a gente estava fazendo, botar um site. Foi aí a nossa virada, assim, né? A virada aí a gente de chave mesmo. Foi um turning point, assim, porque a gente já estava com muito conteúdo, né? Muito gratuito, as famílias adquirindo muito esse conteúdo todo, e a gente queria num só lugar, que era o meu sonho, colocar tudo que um dia sonhei e nunca
nunca consegui achar, porque eu tinha que pipocar no Google, né? Não tinha tantas redes Informações sociais assim soltas, como né? Você conseguiu condensar informações isso. soltas. E colocar informações com conteúdo relevante, com conteúdo que a gente sabe que é um conteúdo que tem a ver com tudo aquilo que você passou. Porque eu lembro muito bem dessa época aí de alguns anos atrás, 5, 10, a gente voltar até um pouquinho, 15 anos. Realmente era muito difícil você encontrar conteúdo de qualidade. Hoje a gente tem de tudo. Hoje a gente tem coisa muito boa, coisa ruim, mas hoje a gente acha muito conteúdo bom. Mas 10, 15 anos atrás era difícil. Era bem difícil. Tinha poucos blogs, era muita experiência pessoal, às vezes, mal sucedida, não era tão fácil, né? E realmente faz uma diferença ter uma fonte de informação confiável para quem está nessa jornada. É. E sempre a gente teve muita preocupação em oferecer para as famílias tudo que a gente passou e que eu queria encurtar caminhos para essas pessoas, né? Então, a gente, quando botou o nosso site no ar, a gente desenhou ele por 1 ano e meio, né? E conseguimos, literalmente, colocar, assim, não só os tratamentos que eu chamo de formas de gerar amor, mas tem casos reais. A jornada mesmo, né? Tudo tem casos reais, tem direito médico, né? Tem tudo que a família tentante precisa para se apropriar dessa informação e tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas, né? Então, ele é bem completo, assim. Ele depois tem uma categoria Ache Sua Clínica, Ache Seu Especialista, Ache Seu Banco de Óvulos, Ache Seu Banco de Sêmen, porque através de uma busca do Brasil todo, clínicas do Brasil todo, as pessoas podem conhecer as clínicas, tem vídeos, tem fotos, tem o corpo médico, tem as lives que eu faço. Então, eu dou a oportunidade real de escolha dessa paciente, através de regiões do Brasil todo, né? A gente tem o mapa do Brasil todo dentro do nosso site. Então, é muito bacana ver como a gente consegue alcançar essas famílias, né? Chegar dentro da casa delas e encurtar esse caminho, né? Sendo a voz entre essas famílias e os bancos e as clínicas do Brasil, da Argentina e da Espanha. Eu imagino o feedback que você tem, né? Assim, dessas famílias, os casos que você acompanha, eu acho que deve ser muito gratificante, assim. E ainda mais para quem viveu isso de forma tão solitária, conseguir condensar essa quantidade de informações de qualidade, e ainda dividir a sua história, porque é o que a gente conversa bastante aqui. A gente tem uma série de episódios com um monte de informação, mas é muito diferente quando a gente tem alguém com voz de fala mesmo, né? Alguém que passou por aquele sentimento. Então, isso que eu acho que é muito legal. Eu acho que traz para a realidade. Assim, é diferente de um médico falando, é claro. É alguém que sentiu isso na pele. Então, acho que isso é muito bacana também. É uma troca. Ontem eu recebi um positivo antes da mãe da tentante. E ela está no Gerando Amor. O Gerando Amor é um programa que eu tenho 2 programas no ar hoje, o Gerando Amor e o Ninho Solidário. O Ninho Solidário é a FIV gratuita para quem tem barreira financeira, porque eu passei por essa barreira financeira e quase foi um impeditivo. Então, eu sempre quis ter o Ninho Solidário, que é o braço social, porque eu quase não consegui, né? Então, assim, se não fosse todo esse meu desprendimento e a nossa coragem de botar a cara a tapa, literalmente, e pedir esse dinheiro e de forma, assim, tranquila e tal, a gente não teria conseguido, né? Então, eu sempre fiz questão do Ninho Solidário ele existir, né? Era o meu sonho. E outro sonho que eu consegui realizar esse ano agora, de 2023, recentemente, agora em janeiro, foi o Gerando Amor, que é um outro braço do nosso Tentantes, que a gente nichou todo mundo que precisa de um gameta, seja feminino, óvulo, seja um masculino, um sêmen, ou precise de um embrião, mas é para quem vai ser pai e mãe através de um gameta. Então, é um público específico, né, que precisa de informação para entender, e esse amor além do DNA, ele é muito... não é para todos, a gente precisa saber disso. Se essa forma de parentalidade está bem resolvida e está tudo certo, maravilha. Mas tem gente que não consegue aceitação ou tem gente que demora um pouco e essa chave vira. Porque aí é um luto atrás do outro a ser elaborado, né? Tem que ver o que é de fato muito importante para esse paciente, né? Então, esse perfil todo de pacientes que precisam de um gameta
seja mamãe solo, que precisa de um sêmen, seja um casal homoafetivo masculino que precisa de um óvulo, seja uma idade avançada, que nem foi a minha, seja um fator masculino, enfim, todo esse perfil de paciente está fazendo Gerando Amor comigo, que é um programa online, né? Que legal. De 3 meses a primeira edição e agora maio e junho de 2 meses. É quase uma pós-graduação para quem precisa adotar, né, um embrião ou um gameta e queira se aprofundar na genética reprodutiva. E Né? você falou Que uma também coisa eu não muito legal consigo. também. Essa questão da pessoa estar no momento dela, de entender que aquela é a hora de usar um gameta, um óvulo ou um espermatozoide doado. Porque a gente vê bastante isso no consultório. Às vezes as pessoas não estão prontas. E não adianta o médico querer forçar uma situação ou acelerar um processo, porque eu sempre falo, isso é uma decisão de vida, literalmente, né? Com todos os... Para sempre, né? Para sempre, com tudo que envolve a palavra vida. Se a pessoa não está bem convicta que ela precisa de um óvulo doado e que esse é o caminho para ela chegar na maternidade ou um espermatozoide de banco, é melhor não fazer. É melhor passar um tempo, amadurecer a ideia, para poder, depois de um tempo, chegar e falar, não, realmente é isso que eu quero ou não é o que eu quero, eu vou mudar de opção, eu vou pensar em não ter filhos, ou vou pensar em adotar, ou vou continuar tentando com os meus gametas, mesmo sabendo que é difícil. Mas a pessoa precisa de um tempo para amadurecer essa ideia, para poder ter essa convicção, né? Realmente isso é bem importante. Aí, uma coisa que a Karina falou que eu achei bem interessante, assim, muitas vezes a gente fala de doação de gametas, de recepção de gametas, né? Como se você tivesse que, de fato, convencer o paciente a esse tratamento. Mas a gente esquece que esse paciente, às vezes, já passou por tantas coisas, que foi o que ela disse, ela recebeu essa possibilidade com gratidão, né? Então, assim, dependendo do momento que aquela pessoa tá, o que ela quer é uma outra possibilidade. Dependendo do que ela encara como maternidade e paternidade, ela só quer realizar o sonho de ser mãe, o sonho de ser pai. Então, quando você oferece uma possibilidade com mais chances, ela recebe isso realmente com gratidão. Então, isso eu achei muito legal da sua colocação também. Não, e o doutor falou uma verdade. Às vezes, essa transição com óvulos próprios para óvulos doados, ela existe, essa transição. Para algumas pessoas, para algumas famílias, demora mais tempo, e para outras menos, depende da sua história, da sua trajetória. Mas, por exemplo, tem casais que vão direto para a ovodoação, porque não tiveram a oportunidade, por uma menopausa precoce, por algum motivo, de tentar com seus próprios óvulos. E outras pessoas, como eu, esgotei as minhas possibilidades com os meus próprios óvulos e cheguei lá na ovorecepção tranquila, né? Porque estava grata que tinha essa possibilidade antes de ir para uma adoção, que também é uma outra forma de gerar amor linda, mas eu gostaria de tentar o barrigão. Eu tinha esse sonho, né? Então, assim, tem pessoas que têm essa oportunidade de, como eu falei, de tentar com óvulos próprios, outras não, e tá tudo certo, né? Tem que elaborar, né, essa forma de parentalidade e ver se para dentro do teu coração e da tua relação, né, isso tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas me perguntam, Karina, mas você vai contar para o seu filho como? Né? A forma como eu conto para mim mesma e para o Pedro é a forma como eu vou passar para ele, né? Como eu já passo para ele, porque ele tem quase 5 anos. E ele sabe muito fácil, bem né? a história dele. Para eles hoje, eu lembro bem, assim, quando a gente tem mais ou menos a mesma idade, quando a gente era criança, na escola tinha aqueles casais, assim, aquelas crianças, né, colegas de turma, os pais deles são separados, era meio que assim um estigma, né, uma coisa super, meio, ficava ali meio num cantinho ali, todo mundo olhava meio estranho. Hoje uma coisa tão normal. A mesma história é quando começaram a ter as crianças que eram filhos, bebês de proveta, e 20, 30 anos atrás, mesma coisa, aquele ali era bebê de proveta, então ninguém muito falava no assunto. Hoje, para as gerações atuais, para eles não é uma coisa irrelevante. Não é nem motivo de discussão. Não é motivo nenhum, porque para eles é completamente irrelevante. Tanto que as escolas nem têm mais Dia dos Pais, Dia das Mães, tem Dia da Família, com todos os modelos de família que a gente tem, todos os modelos de parentalidade. Então isso para as crianças hoje é muito mais fácil de aceitar que o óvulo era de uma outra pessoa, porque... Eu também falo sempre para minhas pacientes isso. E até a gente estava falando do episódio anterior, mas é a mesma história sempre. O que você está em busca no final? Você está em busca de um óvulo ou você está em busca de construir uma família? De ter um filho, uma filha, ter uma família? O óvulo,
a gravidez, isso tudo são etapas que você vai ter que percorrer para chegar no seu objetivo final. Mas não perde de vista o objetivo final, porque enquanto a pessoa fica, às vezes, presa naquele meio do caminho, a coisa não anda. E a gente sabe o quanto é difícil por ver essa situação diversas vezes. Faz quase 20 anos que eu trabalho com reprodução, a gente vê isso tantas vezes. A pessoa estaciona a vida, literalmente. Você deve ter visto isso. Ou com você, ou com as pessoas que você conversa. A pessoa não muda de casa, a pessoa não troca de carro, ela tem um quartinho lá que ficou separado para ser o quartinho do bebê e ela não mexe naquele quartinho. Às vezes o casamento acaba, ela não muda de emprego, não tem nenhuma promoção, porque ela não faz mais nada, ela está focada naquilo e nada anda. A vida ficou paralisada numa situação que muitas vezes não está acontecendo. E essa virada de chave, a hora que ela acontece, tudo aquilo desencadeia, tudo aquilo se resolve. Ela sai do emprego muitas vezes, ou ela tem uma promoção, ela muda de vida, muda de profissão, o casamento melhora, a família edifica, troca de carro, e precisa trocar mesmo, né? Porque não cabe no carro pequeno tanta mala. Então, quer dizer, esse momento em que a pessoa está vivendo o luto, eu acho que esse fundo do poço, entre aspas, é um momento importante que a gente tem que ter alguém que vai lá e dá a mão e fala, você não está sozinho aqui. Tem muita gente passando a mesma coisa que você, só que tem uma luz no fim do túnel. Dá aqui a sua mão que eu vou te mostrar o caminho. Mas a pessoa tem que viver um pouco daquilo. Porque essa vivência, aquilo que a pessoa foi até o fundo e conseguiu vivenciar aquilo e conseguiu entender que era um processo que ela tinha que passar para ela poder, talvez, dar valor para aquilo que veio depois, que vai vir depois, faz muita diferença. Quando a gente olha para trás, a gente entende por que a gente passou por tudo aquilo. Mesmo sabendo que naquela hora era muito pior do que a gente achou que merecia. Mas depois tudo tem uma resposta, né? Eu me lembro assim que eu fiz uma reforma íntima muito grande, né, na época, e depois eu entendi, né, depois de tudo, assim, quando eu vi que eu me tornei uma outra pessoa, uma pessoa muito melhor do que no começo da minha trajetória, né, tanto que a gente decidiu aceitar esse propósito de ajudar as famílias a construírem seus ninhos de amor, como eu chamo, né, aumentar suas famílias. E eu entendo isso como um propósito, na verdade, eu e o Pedro. Hoje a gente se dedica 100%, né, na nossa missão, que é encurtar esse caminho, proporcionar essa informação valiosa, né, e conscientizar as pessoas, né, sobre todo o cenário da reprodução assistida e dar luz, jogar luz a esse tema e mostrar que informação muda nossas trajetórias, de fato, né? Então, esse propósito, hoje eu olho para trás e agradeço. Perguntam assim para mim, tu não congelou óvulos? Não congelei. Na época eu não sabia que tinha que se congelar e muito menos eu sabia que o óvulo envelhecia, né? Como eu falei, eu caí de paraquedas, não sabia que tinha um exame chamado antimoleriano, não sabia que o óvulo envelhecia, nunca tinha parado para pensar nisso, não congelei óvulos. Então, eu fui completamente desavisada de tudo e hoje a gente conscientiza, né, as famílias e mostra tudo que um dia eu queria ter sido mostrada. Então, esse propósito, eu olho para trás e digo, Deus foi muito bom, sabe? Porque escreveu a minha história, minha e do Pedro, exatamente como ela tinha que ser. Para hoje a gente está aqui falando sobre isso, levantamos a bandeira. O Pedro, na minha trajetória toda com óvulos doados, ele foi assim um Pedro, e depois com óvulos próprios ele foi outro Pedro, nasceu um outro Pedro, porque com óvulos próprios ele estava sempre dizendo que eu estava muito estressada, que eu não tinha mais vontade de fazer nada socialmente, que eu estava sempre muito triste, que eu não estava ficando grávida com óvulos próprios porque eu estava muito ansiosa e aquilo me deixava pior ainda, né? E parece que com óvulos doados eu tirei um peso das minhas costas. Uma responsabilidade, né? Quase uma culpa. Exato. E ele disse para mim, é com óvulos doados que a gente vai ser pai e mãe, tá? Então, vamos... Ele que levantou essa bandeira, ele que fez a gente fazer o nosso vídeo, que foi parar, né, na Globo. Então, tudo isso parece que tem um momento de a coisa acontecer. A gente estava sendo, que nem eu falo para as tentantes, vocês estão sendo preparados, preparadas. Não é na nossa hora que a gente quer, é a hora que o Papai do Céu diz assim, é agora a tua hora. E é dessa maneira que você vai ser mãe e pai.
né? Então, tudo isso é uma preparação, assim, para que a coisa aconteça. Eu acredito nisso muito, né? E eu Sim. olho para trás e vejo que tinha que ser exatamente como foi, para hoje eu ter o meu filho como ele é, né? Porque ele me escolheu e eu estava preparada para isso, né? E o Pedro também, como eu falei, ele demorou 4 meses para fazer um espermograma, doutor. Ele Caramba. não facilitava a nossa vida. Ele não Homens facilitava. sendo homens, né? Homens sendo homens assim mesmo. Eu já tinha sido revirada, eu já estava ali, né, fazendo horrores, e ele não conseguia fazer o espermograma. Então, assim, ele me deu muito trabalho com óvulos próprios. Muito, muito. E depois ele levantou a bandeira da ovorecepção e, né, E e funcionou hoje para vocês. nós temos a maior rede de apoio há 4 anos, vai fazer agora dia 4 de agosto. E o nosso filho é o rico do Nós Tentantes, porque não tem uma webinar do Gerando Amor e uma live que ele não entre e diga, mãe, posso entrar? Eu falei, Ah, não, a mas mamãe tá então, falando. como assim? Cadê esse astro, essa pessoa especial para dar um oi pra gente? O rico tá com o pai dele. Agora Olha deve aí. estar, não sei, lá embaixo no prédio, deve estar jogando bola. Tá em algum lugar Então você vai brincando. vir uma outra vez para mostrar ele pra gente, para ele Mas aparecer. ele Poxa. entra e diz, mãe, eu sou o rico do Nós Tentantes, mãe, eu quero... Que A bonitinho. mamãe tá trabalhando. Mas, mãe, a gente não ajuda as titias a ter filho? Então, Ai, eu não sou o rico do Nós acredito. Tentantes. Ai, que Ai, lindo, que é graça. muito Então, legal. é muito engraçado. Mas o que você contou realmente é bem isso que a gente consegue perceber, né? Você só vai conseguir ver a história quando você olha ela para trás. Quando você tá nela e olhando para frente, a gente não consegue saber onde vai ser o final. Mas hoje vocês têm um propósito, vocês têm um trabalho, tudo isso porque vocês passaram pela experiência da forma mais difícil, né? De tudo, de tempo, de ter que mudar a perspectiva, de não ser com óvulo próprio, de usar óvulo doado, depois um financeiro, certamente vocês tiveram altos e baixos também no matrimônio, momentos que a gente fica sem saber onde está a culpa, e não é culpa de ninguém, mas naquele momento, no olho do furacão, isso é difícil. E todo esse processo de superação é muito edificante, muito gratificante depois que a gente chega no ponto da conquista. E é realmente importante as pessoas olharem para vocês e saber que vocês conseguiram. E se vocês conseguiram, outras pessoas também podem conseguir. Não é uma coisa proibitiva. É algo que a pessoa tem que estar disposta. Porque também é algo que eu sempre digo. Eu até hoje eu só vejo um tipo de casal que não conseguiu ter filho de jeito nenhum. É aquele casal que desistiu. O casal que não desistiu, que ele esperou o tempo, que ele batalhou, que ele teve que virar o mundo. Alguns viraram o mundo mesmo, como você. Eu também conheço alguns exemplos parecidos, que literalmente viraram o mundo. Vai dar certo. Vai aparecer gente que você não imagina da onde aparece, vão te ajudar no meio do caminho. E no fim você acaba conseguindo. Mas não desistir também não é uma coisa fácil, né? É fácil para mim. Eu tô aqui do lado da mesa, eu sou o médico, eu não tô passando por nenhum tratamento. Para mim é fácil chegar e falar, não desista. Agora, para a pessoa entender aquilo e ela absorver e realmente não desistir é muito difícil. E aí ter uma rede de apoio como você mostra que não sou eu só que estou falando. Existe o lado do paciente que não desistiu, que conseguiu E também. que chegou lá, né? E chegou lá. O não desistir eu falo sempre para as pessoas que me procuram. Eu não vou mentir, eu já pensei em desistir algumas vezes, né, durante os 4 anos, mas graças a Deus, como você falou, eu tinha uma mão que me segurava e dizia, eu tô com você, eu tô sonhando contigo. Então, eu sempre falo, a gente precisa continuar, mas às vezes é preciso dar um tempo, resgatar forças, como eu precisei resgatar forças, eu precisei fazer coisas que me fizessem feliz por um período, para eu lembrar que existia sorrisos, abraços, vida social, jantar, né? Porque eu já estava naquela fase, doutor e Amanda, que eu não queria mais ir num aniversário, eu não queria mais ver grávidas passando pela frente. E nessa hora Eu aparece um não monte, queria... né? Onde você Exato. vai, tem grávida, tem carrinho de bebê. E as pessoas ficam perguntando. Eu não né? Quando queria vocês ir vão ter eu não bebê? queria ir, por exemplo, eu fui mãe mais velha, com 44, então as minhas amigas já estavam com 2 filhos. Eu não queria inchar de fralda, né? Então eu já estava meio antissocial, assim, né? E tal. Então fazer coisas e resgatar
hábitos que antes a gente tinha e que depois a gente parou de ter, que nem o doutor falou, a gente não quer fazer mais nada, né? Eu mal conseguia trabalhar, assim, durante alguns meses, assim, depois do beta negativo, eu tinha que voltar a tentar continuar trabalhando, né? Porque senão eu só tinha uma opção, né? Olhar para frente. Aquele negativo já foi, já ficou para trás, vamos focar. Mas é muito difícil. É muito difícil porque a gente está muito debilitado emocionalmente e o relacionamento também fica muito frágil, né? Abalado, afeta, né? Não tem jeito, afeta. Abalado. E, Ká, Então, assim, e para as mulheres que estão passando, para as tentantes que estão te ouvindo agora, que ainda não conheciam a sua história, que estão te conhecendo aqui pelo Café in Vitro e que estão se sentindo nesse mesmo momento, assim, que estão se sentindo desconectadas com elas mesmas, que estão passando por um problema no relacionamento, que estão ali naquele momento prestes a desistir, o que você diria para essas mulheres? E para esses casais, né? eu diria exatamente isso que a gente falou recentemente. Eu acho que o desistir não pode ser uma opção, tá? Eu sei que é difícil, acho que tem tudo aquilo que a gente conversou agora, que muitas vezes é o maior impeditivo, né? É saber qual é o nosso limite. Às vezes a gente está sem forças para continuar. Então, esse descanso, esse tempo, às vezes é muito necessário. E a ajuda emocional, com uma psicóloga, por exemplo, me ajudou muito. Foi a minha rede de apoio na época. Procurar pessoas, procurar redes de apoio que possam ter esse momento de troca, sem julgamento, de partilha. Porque isso não só encurta caminhos, mas faz com que vocês não se sintam sozinhas. Porque a maioria das pessoas ainda, seja óvulo doado, seja óvulos próprios, seja qualquer que for a forma de gerar esse amor, às vezes essas famílias elas não dividem com familiares, com amigos próximos, fica só entre quatro paredes. Muitas pessoas, a maioria. E não tem certo ou errado. Só que aí, se vocês procurarem com quem dividir tudo isso, vai se tornar mais leve essa jornada. Vocês vão ver que a pessoa lá que vocês estão conversando, lá atrás, teve uma história parecida com a de vocês, ou até mais difícil, né? E conseguiu. Então, assim, não fiquem chateados ou chateadas se vocês tiverem sim que descansar um pouco. Não pensem duas vezes antes de procurar uma ajuda emocional, se vocês não têm uma rede de apoio grande. Procurem as redes de apoio que façam sentido para vocês, que tenham um propósito de realmente entregar algo grande que possa transformar a vida de vocês, a jornada de vocês, né? E é isso, é atrás dessas informações e dessa partilha, dessa troca e dessa escuta, né? Que vocês vão conseguir continuar nessa caminhada, porque a infertilidade, ela não é uma sentença. Ela hoje, vocês podem estar inférteis, assim como eu já estive, mas não quer dizer que a gente não vá conseguir ali na frente o nosso tão sonhado bebê saudável em casa. Só não dá para desistir, como o doutor falou, né? E se puder, eu tô sempre disponível, né? Então, qualquer pessoa que me procura não fica sem respostas e eu tô aqui falando com o coração para vocês continuarem, né? Porque a infertilidade é do casal. Tragam seus parceiros ou suas parceiras para dentro dessa jornada também. Por mais Pedros no mundo também, tirando a parte dos 4 meses. O Pedro pós-ovulação. O Pedro no último ano. No último ano. É isso. E, Ká, para as pacientes que quiserem, né, para as pessoas que acompanham a gente, saber mais sobre a sua história, ouvir um pouco mais de você e até os seus programas, conta um pouquinho como a gente te acha por aí. Então, eu tenho, assim, tem YouTube, né? Nós Tentantes Projeto de Vida, nosso canal. A gente tem um site bem completo, que está de home nova agora. É www.nostentantesprojetodevida.com.br, né? Nós temos o Instagram,
do nosso Tentantes Projeto de Vida também. E eu falo direto no WhatsApp com todo mundo que me procura. Não Que tem legal. não tem quem fique sem resposta. Eu individualizo realmente a jornada de todo mundo que me procura. Eu encaminho, direciono, né? Nós temos aí no nosso site 35 empresas conosco, né? De clínicas de fertilização, bancos de óvulos e de sêmen daqui da Argentina e da Europa. Então, qualquer perfil de paciente que nos procura, eu vou escutar, eu vou ajudar, eu vou direcionar. E eu acho que é isso. Eu acho que todos os canais podem, no Instagram privado ou no WhatsApp privado. É bem fácil de me achar, assim, porque eu sou bem Acessível, tranquila, né? assim. Bem Sou bem achável. acessível. Bem Não achável. sei quem falou assim, não acredito que tu me respondeu. Como que eu não vou Ah, responder? qual, né? Por que não, né? Resposta aqui, ninguém. Deixa Inclusive, eu... quando me manda um WhatsApp, um Instagram privado, eu mando meu WhatsApp pra gente falar depois no WhatsApp, que daí eu consigo individualizar mais, né? Gente, eu amei conhecer um pouquinho mais da história da Karina, né? Eu acho que compartilhou e trouxe muita coisa pra gente. Sem dúvida nenhuma, as tentantes do outro lado vão ter muito agora de informação pra ir atrás de você. E chegou uma pessoa muito especial pra finalizar o nosso episódio, pra dar tchau pra gente. Cadê? Chico. Vou mostrar pra titia. Oi! meu Parabéns! Como Deus. você é lindo, hein? Parabéns! Você é quem? Fala o teu nome aí. Dá um tchau pra todo mundo aí. Ah, que legal! Beijinho, gente. Muito obrigada. Gente, eu amei Tchau, o bate-papo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.